E se existisse um momento específico do dia em que sua mente se torna muito mais poderosa? Um momento silencioso. Um momento que acontece todas as noites e que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Segundo Neville Goddard, esse momento acontece poucos minutos antes de você dormir. É nesse instante que a mente começa a relaxar. O corpo desacelera e o subconsciente se torna muito mais receptivo. Muitas pessoas acreditam que a imaginação é apenas fantasia, algo que existe apenas dentro da mente. Mas Neville ensinava algo diferente. Ele dizia que a imaginação é uma das forças mais poderosas da experiência humana, porque tudo o que você aceita como verdadeiro dentro da mente tende a se refletir na sua realidade. Agora pense em algo interessante. Durante o dia, sua mente está ocupada. Pensamentos vão e voltam o tempo todo. Preocupações aparecem. Problemas surgem. Distrações estão em todos os lugares. Nesse estado, a mente consciente está sempre ativa, sempre analisando, sempre questionando. Sua mente entra em um estado mais tranquilo. Os pensamentos diminuem, mas quando a noite chega, algo começa a mudar. A atenção começa a se voltar para dentro. É exatamente nesse momento que Neville dizia que a imaginação pode ser usada de forma consciente, porque nesse estado, o subconsciente começa a aceitar imagens com mais facilidade. E isso nos leva ao primeiro ponto importante. Antes de dormir, sua mente entra em um estado entre o consciente e o subconsciente. Esse estado é extremamente poderoso, porque aquilo que você imagina nesse momento pode ser aceito como verdade pela mente profunda. Isso significa que as imagens que você cria nesse instante podem influenciar a maneira como você pensa, como você sente e até como você age. Agora vem algo ainda mais interessante. Neville ensinava que não basta apenas imaginar o que você quer. Existe um detalhe que faz toda a diferença. Você precisa sentir como se aquilo já fosse real. Esse princípio era chamado por ele de sentir o desejo realizado. Em outras palavras, não se trata apenas de pensar no objetivo. Trata-se de experimentar a emoção de já ter alcançado esse objetivo. E isso nos leva ao segundo ponto importante. A emoção é o que dá força à imaginação. Quando você imagina algo com emoção verdadeira, a mente começa a registrar essa experiência. Por exemplo, imagine que você deseja melhorar sua situação financeira. Em vez de apenas pensar no dinheiro, você imagina uma cena curta. Talvez você olhando para o saldo da sua conta. Talvez recebendo uma notícia positiva. Talvez celebrando uma conquista importante. Na verdade, Neville recomendava algo simples. A cena não precisa ser complexa. Uma cena curta, algo natural. Algo que represente o objetivo já alcançado. E então você repete essa cena na imaginação. Poucas vezes, de forma tranquila, sem esforço. Isso nos leva ao terceiro ponto. Quando uma imagem é repetida na imaginação com emoção, ela começa a se tornar familiar para o subconsciente. E aquilo que se torna familiar começa a parecer natural. Quando algo parece natural dentro da mente, sua forma de perceber o mundo começa a mudar. Suas escolhas começam a mudar. Sua confiança começa a mudar. E aos poucos, sua realidade externa começa a acompanhar essa mudança interna. Neville Goddard acreditava que a realidade não começa do lado de fora. Ela começa dentro da consciência. Dentro das ideias que você aceita como verdade. Dentro das imagens que você repete em sua mente. Agora chegamos ao quarto ponto importante. O momento antes de dormir é uma das portas mais poderosas para influenciar esse processo. Porque nesse instante, o subconsciente está mais aberto. Isso significa que poucos minutos de imaginação nesse estado podem ser mais poderosos do que horas de preocupação durante o dia. Mas existe um detalhe que muitas pessoas esquecem. A imaginação precisa parecer natural. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser grandiosa. Precisa apenas parecer real para você. Uma cena simples, uma emoção verdadeira e alguns minutos de atenção. Neville acreditava que essa prática feita com consistência pode mudar profundamente a maneira como você experimenta a vida. Porque quando a mente muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, as oportunidades começam a aparecer de forma diferente. As decisões começam a ser tomadas de forma diferente. E lentamente a realidade começa a refletir essa transformação interna. Então hoje à noite experimente algo simples. Antes de dormir, desligue as distrações. Feche os olhos por alguns minutos. Respire de forma tranquila. E imagine uma cena que represente a realidade que você deseja viver.
Sinta a emoção dessa cena. Sinta a tranquilidade. Sinta a confiança. Deixe essa imagem se tornar natural na sua mente. E então permita que o sono venha. Sem esforço, sem preocupação. Apenas com a sensação de que aquilo que você imaginou já é parte da sua realidade. Porque, segundo Neville Goddard, a imaginação não é apenas um pensamento passageiro. Ela é o ponto de partida da realidade. Se esse ensinamento fez sentido para você, escreva nos comentários: eu aceito essa realidade. Assim eu vou saber que você está pronto para aplicar esse conhecimento. E se você quer aprender mais sobre o poder da imaginação e da mente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E talvez o verdadeiro segredo não seja mudar o mundo lá fora. Talvez o verdadeiro segredo seja aprender a mudar aquilo que você aceita como verdadeiro dentro da sua própria mente.